Bora, fiel, se liga só nas desculpas esfarrapadas do Dorival mais uma vez, após mais uma derrota. É sempre a mesma coisa, elenco frouxo, elenco que não tem vontade de jogar, escolhe jogo. Memphis andando em campo, Yuri não acertando nada, andando em campo, entregou o primeiro gol. É inacreditável o que esse elenco faz com a gente, estragar o final de semana do corintiano, hein? Comenta aí, deixa o seu like pelo menos pra ajudar a gente, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sobre o jogo, mais de 70%, quase 80% de posse de bola do Corinthians, mas poucas finalizações de fato perigosas, exceção aos cabeceios, né, as bolas aéreas e não jogadas trabalhadas. O que você acha que faltou para o time ofensivamente e também defensivamente, já que num contra-ataque, nessas bolas de velocidade, o time sofreu um gol e poderia até ter sofrido mais no segundo tempo? Bom, primeiro, eu acho que quando você tem um volume desse que nós tivemos, nós teríamos que ter uma tranquilidade um pouco maior. Tranquilidade que eu falo é a percepção de como trabalhar a bola, momentos de infiltrações, e isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Nós não estávamos num dia inspirado. E quando não existe essa inspiração, é natural você queira fazer as coisas atropelando todos os processos. Realmente foi um dia muito difícil, uma marcação baixa, muito concentrada. Foram felizes na proposta que tiveram. É muito difícil, às vezes, a gente tentar pontuar um fato ou outro, mas a verdade é que hoje a nossa inspiração estava muito abaixo daquilo que nós fizemos aí por muitas vezes dentro do nosso campo. Talvez não tenhamos tido o entendimento correto da partida, aquilo que vinha nos proporcionando para a gente poder, de repente, atacar. Apenas um ponto a se destacar, eu acho que a atuação do Dieguinho, que fez a diferença, um jogador participativo, criativo, e que se tivermos aí algumas jogadas lúcidas no nosso último terço, foi muito em razão da participação desse garoto. Dorival, aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97, duas perguntas, né? Com relação ao Dieguinho, o que você viu hoje no segundo tempo, da intensidade do jogador, para os próximos jogos, mais minutos, dá para o torcedor ter o Dieguinho um pouco mais tempo no gramado? E uma pergunta utilizando sempre a sua sinceridade. Quando você tem a qualidade de Garro, Yuri e Memphis, o Corinthians é diferente. Mas nos últimos jogos, esses três jogadores estão abaixo. Vai ter algum momento que esses caras badalados, com baixa técnica, vão para o banco de reservas? Olha, eu acho que quando você tem três jogadores desse nível, você aguarda e sempre gera uma expectativa muito positiva, muito mais positiva do que naturalmente negativa. Nós temos que procurar novamente o nosso melhor. Essa é uma consciência que nós temos que ter, o reconhecimento de que realmente nas últimas partidas não tivemos uma produção adequada e condizente com aquilo que nós podemos apresentar. O garoto, eu acho que tem qualidades, foi demonstrado aí, tem potencial para evoluir, fez um trabalho de preparação muito bem desenvolvido, muito bem executado, e agora vai depender única e exclusivamente dele. Se ele continuar performando dessa maneira, ele vai encontrar o seu espaço com certeza. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a opção pelo André Ramalho hoje e não pelo Tioca, né, que vinha sendo o titular da equipe. Obrigado. Eu acho que, primeiro ponto, a gente pensa muito na recuperação do atleta de uma partida para outra. Segundo ponto, o André, quando saiu, ele era o titular da equipe. Eu não faria esse movimento diferente se fosse Tioca, o titular, saindo por uma lesão e retornando no primeiro momento. Eu acho que você tem que ser coerente e correto nas suas atitudes. E o principal é que era uma partida que o Ceará com certeza marcaria baixo e nós precisaríamos encontrar passes entre linhas que nos dessem possibilidade de furar um pouco mais o bloqueio inicial da equipe adversária.
essa condição o André apresenta. Para o jogo de hoje, a característica do André encaixaria muito bem se nós tivéssemos numa tarde e noite inspirada, o que não aconteceu. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Hoje você optou na entrada do Guinegão, a saída do Memphis. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da partida do Memphis e qual foi a sua intenção com essa troca. Obrigado. Criar um fato novo, uma nova situação. Nós não vínhamos tendo sucesso com os nossos 3 homens de frente. Nós precisávamos buscar alguma alternativa, alguma situação. É um fato apenas natural dentro de uma partida, não acontecendo, você tem a obrigação de buscar as possibilidades que existam. O Gui é um jogador, vocês sabem muito bem, que vem num processo de evolução, de crescimento. Era uma possibilidade que de repente poderia ter dado certo, se tivéssemos uma noite um pouco melhor. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. O Corinthians tomou só um amarelo na partida, mas esse amarelo vai prejudicar a equipe para o clássico contra o São Paulo. O cartão do Rodrigo Garro ali nos acréscimos, depois de peitar ali, envolvendo uma discussão com o jogador do Ceará. Eu queria entender se vai ter uma conversa com ele, se vai ter alguma espécie de punição, pelo contexto, né, por perder um clássico, por ser nos acréscimos. Queria entender como que vocês vão lidar com essa situação, ou se não vai acontecer nada. Não, Obrigado. Isso daí é uma situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas é o calor da partida, não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Se fosse uma situação diferente, provocativa, aí sim, mas não nesse caso. Boa noite, Dorival. Aqui, Victor Franqueira, do Dimensão Esportiva. Eu queria saber agora como vai ficar a preparação do time do Corinthians, a expectativa sua para o próximo jogo, né, depois da data FIFA, para o clássico contra o São Paulo, né, sendo que é um rival que o Corinthians ainda não conseguiu vencer na temporada. Foram 2 jogos e 2 vitórias do São Paulo. Eu queria saber como são as suas expectativas para o próximo confronto, para esse clássico contra o São Paulo. Bom, agora nós vamos preparar para a partida seguinte. Até então, o nosso trabalho foi no sentido de buscarmos o melhor resultado contra o Ceará. Não foi diferente. A partir de agora a gente começa a pensar na equipe de São Paulo, refazendo a semana e tentando buscar o melhor equilíbrio possível para que tenhamos um jogo, em termos de produtividade, bem diferente daquilo que nós vimos. Dorival, boa noite. Vinícius Rafucci do Lance. O Corinthians tem ainda a vantagem de fazer mais jogos em casa do que fora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas em compensação, além do Clássico, você tem jogos complicados como Cruzeiro e Botafogo. Entre esses jogos em casa e esses jogos fora, como que você faz a avaliação do Corinthians para essa reta final, perdendo um jogo hoje em casa que poderia ter dado um pouco mais de tranquilidade nessa meta de chegar à Libertadores? Nós temos que ter consciência que nos momentos em que nos aproximemos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma. Essa é a grande verdade, a realidade, e nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte. Dorival, boa noite. Guilherme Lima, do Tic Tac Sports. Uma das principais situações ofensivas do Corinthians é a bola aérea, é no cruzamento, e o principal fator determinante para esse time é o Rodrigo Garro. Então, justamente não terá ele no jogo contra o São Paulo, porque está suspenso. O que você pode ver que pode retornar essa situação, resolver para esse clássico importante aqui na Neoquímica Arena? Nós temos que encontrar um jogador que faça a função, até porque nós temos sim uma jogada muito forte que nos ajuda a destravar muitos jogos e nós temos que aproveitá-la. Não tendo, nós teremos com certeza um outro jogador que possa desenvolver e executar essa função tão importante. Boa noite, Dorival. Camila Pachola, da Rádio Coringão. O Corinthians costuma conversar com os convocados sobre logística e planejamentos para a data FIFA, né? E dessa vez eu queria saber se o clube pediu para o Carrídio e para o Martínez não serem chamados por conta do clássico que a gente enfrenta logo após a pausa. Muito obrigada. Nós não temos interferência nenhuma em convocações, nós sempre respeitamos todas elas e não seria diferente se houvesse essa possibilidade. Em momento nenhum, acredito que nenhum clube tome uma decisão desse tipo, a não ser que seja
uma situação muito delicada e que não tem uma outra solução possível. Boa noite, Dorival. José Eduardo da Agência Timão. Bom, em relação aos desfalques dessa partida, foram 7. Alguns por cartões, então voltam para a partida contra o São Paulo, mas em relação às lesões, Vitinho, André Luiz, o próprio Hugo, você acredita que poderá ter o retorno desses já para o final dessa temporada e talvez o Hugo já para a volta do Clássico, aproveitando essa data FIFA? Eu acredito que todos eles estejam numa melhor condição logo após a data FIFA. Vitinho já está começando a trabalhar com bola, tem tido um desenvolvimento muito grande em relação à última lesão. Eu espero que ele esteja em totais condições já, talvez aí na próxima partida ou na seguinte, mas ele está num processo já bem adiantado. A André já está numa outra situação, provavelmente para o jogo seguinte já em condições. E o Hugo, eu acredito que também o teremos logo mais à frente. Dorival, aqui. É só a última grande pausa, né, antes dos jogos mais importantes do ano. Eu queria que você falasse para a gente qual que vai ser seu principal desafio para aproveitar esses dias, por favor. Eu acho que o principal desafio seria o dia de hoje. Nós temos conseguido um resultado perante a nossa torcida, uma coisa que não foi possível. Nós temos consciência que estamos devendo nesse sentido e nós temos que tentarmos uma recuperação rápida, até porque nós queremos finalizar essa competição de uma outra forma e gerando uma expectativa positiva para a fase seguinte da segunda competição, que será a Copa do Brasil. Eu espero que tenhamos forças, inteligência e, acima de tudo, o discernimento de enfrentarmos essa condição e nos recuperarmos em razão daquilo que nós vimos hoje. Dorival, aqui atrás, Matheus Quintino, Portal Nortimão. Pegando até uma esteira do que você acabou de falar, o que o torcedor corintiano pode esperar agora dessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando que em alguns momentos que o Corinthians parece que teve a chance dessa virada de chave, de fato, para brigar ali por essa parte de cima, por conta da Libertadores, parece que o time não entendia o momento e a importância da partida. E pensando que o Corinthians está sofrendo muito com lesões, desfalques, nessa volta também da data FIFA, a gente pode esperar um Corinthians que vai ter um pouco de controle de minutagem, segurar alguns jogadores, já pensando também nessa Copa do Brasil? Obrigado. Eu não penso nessa situação de jeito nenhum. Nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível. Vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos para darmos um salto na competição. E em todos eles nós não fomos competentes para isso. E nós precisamos mudar essa chave, com certeza, buscando uma outra condição dentro do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Vamos enfiar essa coletiva aí do Dorival. As mesmas respostas de sempre. Quando perde, quando ganha. Apesar que na última coletiva aí ficou um pouco mais alterado, né? Pela árbitra lá, a Edna. Mano, na moral, desanima demais o time do Corinthians. Desanima demais mesmo. E confiança a gente vai ter pra chegar contra o Cruzeiro na semifinal e tentar um bom resultado lá pra depois trazer pra Neoquímica Arena. O que me preocupa também, cara, é o jogo contra o Cruzeiro, que vai ter daqui 2 semanas lá. Imagina esse elenco escolhendo resolver não jogar contra o Cruzeiro e tomar uma goleada no Brasileiro. Que moral que esses caras vão pra lá? Esses caras aí que, cara, eu nunca vi um elenco tão vagabundo como esse, cara. A gente já teve elenco ruim. Gustavo Mosquito, Jonathan Cafu, Otero, Casares, entre outros aí, no passado recente. Mas um elenco vagabundo, igual esse daí que escolhe jogo. Cara, eu nunca vi. Nenhum time do rebaixamento de 2007 era tão vagabundo, porque o time era horrível mesmo. Então, agora esses caras vão ter aí 2 semanas, nem vou nem falar 2 semanas pra treinar, porque provavelmente esses caras vão ter alguns dias de folga aí. Vão voltar lá pra quinta-feira. Pra quê? Pra mim já tinha que treinar amanhã, mano. Tem nada de dar folguinha pra esse elenco, não. Tinha que treinar amanhã e, cara, de segunda a segunda treinar. Esse elenco não merece folga, não. Os caras, não sei, cara. Os caras vestem a camisa do Corinthians e andam em campo. O Memphis andando em campo. Eu achei que, cara, no início do primeiro tempo ali,
Eu já achei uma coisa estranha quando o Memphis recebeu a bola, ele foi engatilhar, foi uma preguiça pra bater pro gol, cara. Aí o cara veio tomar a bola dele. Ali eu vi, mano, ele não vai querer jogar hoje. Não vai querer jogar hoje, vai se poupar pra jogar na seleção dele, né? Mais importante. Agora fique de olho no Memphis, na seleção dele. Ele vai jogar pra caramba, vai fazer gol, aí vai sair e tudo quanto é matéria, Memphis quebra recorde, não sei o que lá, faz gol pela seleção dele. Aí chega no Corinthians, essa, cara, merda em campo aí, na moral, é triste, cara, é triste, acaba com o domingo da gente. A gente fica aqui, pra mim era uma vitória quase garantida. Quando saiu o primeiro gol do Corinthians lá, que tava anulado, falou, pô, hoje vai ser uns 3, 4. Aí tomamos um gol, com o Yuri Alberto também dormindo. Aí depois os caras se trancaram lá atrás e a gente ficou praticamente no chuveirinho. O único cara que tentava alguma coisa ali, driblando pela ponta, era o Dieguinho, cara. O Dieguinho é o único jogador que merece palmas nesse elenco aí. De resto, aí entrou o Romero, Thales Magno, aí é pra acabar de vez. Então, cara, Breno Bidão é só passe de lado, passe pra trás. Você não vê uma jogada incisiva do moleque, meu. Pelo amor de Deus. Ainda fala aí de Atlético de Madrid interessado ele. Capaz que o Simeone vai querer um jogador fraco desse omisso no elenco dele lá. Então, cara, agora é ficar esses dias aí de data FIFA, pelo menos dar um descanso para a mente da gente, né? Desse elenco aí que parece que adora perder, né? Os caras ganharam gosto pela derrota. Então é inacreditável. Pode desabafar aí nos comentários, vou responder todo mundo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, nós.